Olá, ouvintes! Hoje iremos falar sobre Freud e sua teoria da psicanálise. Freud foi um médico neurologista e psicanalista austríaco considerado o pai da psicanálise. Influiu consideravelmente sobre a psicologia social contemporânea. De 1876 a 1882, trabalhou e concentrou-se em pesquisas sobre a histologia do sistema nervoso e já revelava grande interesse pelo estudo das enfermidades mentais, bem como pelos métodos utilizados em seu tratamento. Durante alguns anos, Freud trabalhou em uma clínica neurológica para crianças, onde se destacou por ter descoberto um tipo de paralisia cerebral que mais tarde passou a ser conhecida pelo seu nome. Em 1884, entrou em contato com o médico Joseph, que havia curado sintomas graves de histeria através do sono hipnótico, onde o paciente conseguia se recordar das circunstâncias que deram origem à sua moléstia, chamado de método catártico, constituiu o ponto de partida da psicanálise. Em 1897, Freud passou a estudar a natureza sexual dos traumas infantis causadores das neuroses e começou a delinear a teoria do complexo de Édipo, segundo o qual seria parte da estrutura mental dos homens o amor físico pela mãe. Nesse mesmo ano, já observava a importância dos sonhos na psicanálise. E em 1900, publicou A Interpretação dos Sonhos, a primeira obra psicanalítica propriamente dita. Freud conseguiu dar um passo decisivo e original que abriu perspectivas para o desenvolvimento da psicanálise ao abandonar a hipnose, substituindo pelo método das livres associações, passando então a penetrar nas regiões mais obscuras do inconsciente, sendo o primeiro a descobrir um instrumento capaz de atingi-lo e explorá-lo em sua essência. O primeiro sinal de aceitação da psicanálise no meio acadêmico surgiu em 1909, quando foi convidada a dar conferência nos Estados Unidos. Em 1910, foi fundada a Associação Psicanalítica Internacional, que consagrou os psicanalistas em vários países. Entre 1911 e 1913, Freud foi vítima de hostilidades, principalmente dos próprios cientistas, que, indignados com as novas ideias, fizeram de tudo para desmoralizá-lo. Em 1923, já doente, Freud passou pela primeira cirurgia para retirar um tumor do palato. Em 1938, quando os nazistas tomaram Viena, Freud, de origem judia, teve seus bens confiscados e sua biblioteca queimada. Foi obrigado a se refugiar em Londres, após um pagamento de resgate, onde passou os últimos dias de sua vida. Ele faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 23 de setembro de 1939. Já falando de sua teoria, a psicanálise é um método de investigação da mente humana e seus processos mentais, como emoções, sentimentos, impulsos e pensamentos que caracterizam cada indivíduo. Geralmente é usada para tratar transtornos mentais. Freud fundou a psicanálise e a abordagem psicodinâmica da psicologia. Ele elaborou uma teoria psicanalítica que formou bases para uma nova ciência. Assim, sua escola de pensamento enfatizava a influência da mente inconsciente no comportamento. Freud acreditava que as pessoas podiam ser curadas tomando conscientes seus pensamentos e motivações inconscientes, tendo como objetivo de a terapia psicanalítica liberar emoções e experiências reprimidas, ou seja, conscientizar o inconsciente. Porém, de forma geral, o inconsciente jamais se tornará consciente, mas alguns pontos podem ser interpretados através das técnicas da psicanálise. Para Freud, o inconsciente é constituído de desejos e impulsos, que, ao serem reprimidos, podem ser prejudiciais à saúde psíquica de uma pessoa, ou seja, ela passa a criar neuroses. Assim, ele desenvolveu uma análise que pode ser usada como método de cura, pois para Freud, ao dar voz aos seus pensamentos inconscientes, é a forma mais rápida de superar isso e se curar de qualquer transtorno mental. Porém, a psicanálise é um processo demorado que necessita de várias sessões, pois devido à própria natureza do ser humano, temos mecanismos de defesa ao nosso inconsciente. Ele também acreditava que um indivíduo era composto de duas partes inconscientes, tendo o id e o superego, e uma consciente, o ego. O id ele contém todos os desejos inconscientes básicos e primitivos. Ele representa os impulsos inconscientes que visam prazer e a satisfação imediata. Está relacionado com o prazer sexual, a libido. O ego é a parte da personalidade que deve lidar com a realidade. Ele nos força a satisfazer nossos desejos e necessidades de maneira socialmente aceita e realista, nos fazendo encontrar um equilíbrio entre nossos impulsos básicos, nossos ideais e a realidade. Já o superego é o último aspecto da personalidade e contém nossos ideais e valores. A orientação do superego são os valores e crenças passados pelos pais e sociedade. Dessa forma, aprendemos a nos portar e agir de forma considerada moralmente correta. Todos os impulsos inconscientes que se movem pelo prazer estão presentes nos indivíduos desde cedo e ao longo da infância vai se transformando. Freud constatou três fases da formação da sexualidade, chamadas de fase oral, fase anal e fase genital. Nesse período, desenvolve-se o chamado complexo de Édipo. Dentro desse processo, o ID desenvolve desejos incestuosos sobre o pai ou mãe, gerando um conflito com a outra figura paterna ou materna. Segundo Freud, independente da forma como o complexo de Édipo é superado, esse período vai orientar todo o desenvolvimento psíquico do sujeito.
Ele diz que é absolutamente normal e inevitável que a criança faça dos pais o objeto da primeira escolha amorosa, porém a libido não permanece fixa nesse primeiro objeto. Posteriormente, o tomará apenas como modelo, passando dele para pessoas estranhas. Durante o desenvolvimento do superego, aproximadamente 6 anos até o início da adolescência, o indivíduo deixa de lado o prazer genital e passa a se adequar à sociedade. É chamado de período de latência. As repressões do superego moldam o indivíduo e orientam suas ações. Com a adolescência, o prazer genital retoma sua relevância, mas submetido às repressões do superego. O ego encontra-se em meio às pressões da sociedade, a busca pelo prazer do ID e a repressão do superego. No fim, a busca pelo equilíbrio dessas forças é o que torna o período da adolescência tão conflituoso e instável. Após a adolescência, o conflito entre essas forças se mantém, mas de maneira mais equilibrada. Dada a biografia de Freud, juntamente com a sua principal teoria da psicanálise, será feita uma relação entre outro autor, sendo ele o Kierkegaard, que fala sobre o existencialismo, que é a sua principal teoria. Mas antes de falar sobre essa teoria do existencialismo, será apresentada sua biografia para dar um contexto. Soren, 1813-1855. Foi um filósofo e teólogo dinamarquês. Nasceu em Copenhague, Dinamarca, no dia 5 de maio de 1813. Ficou conhecido por levar uma vida solitária e isolada. Soren Kierkegaard foi um dos fundadores da filosofia existencialista, sendo considerado um precursor do existencialismo. Foi filho de um próspero comerciante e de uma empregada doméstica. Kierkegaard recebeu desde cedo formação religiosa luterana. Viveu sua infância e juventude absolutamente triste e isolada ao lado de um pai atormentado por um acontecimento traumático, que destituiu sua fé de pastor e o levou a carregar uma grave culpa. Em 1813, ingressou no curso de Teologia e Filosofia da Universidade de Copenhague, interrompido com a morte de seu pai em 1838. Em 1841, Soren Kierkegaard concluiu o curso universitário com uma tese sobre o filósofo grego Sócrates, intitulada Sobre o conceito de ironia. Antes, em 1837, conheceu Regine Olsen, com quem viveu uma história fabulosa. Logo após tê-la pedido em casamento, Kierkegaard desistiu de casar-se e, para justificar o rompimento, elaborou um complexo conjunto de razões, que incluíam suas crises depressivas e um histórico familiar de infortúnios e desgraças. Com o pretenso objetivo de salvar a reputação de Regine, fez com que parecesse à sociedade ter sido ela a romper o noivado. Fugiu então para Berlim, na Alemanha, onde passou 6 meses. Descobriu mais tarde que Regine casara-se com o alto funcionário Johann Friedrich, mais tarde nomeado governador da Índia dinamarquesa ocidental, atualmente território de Ilhas Virgens. A partir daí, Kierkegaard tornou-se um filósofo e um escritor prolífico. Escreveu centenas de textos, a, a maioria ensaios sobre variados assuntos, entre os quais ataques à filosofia de G.W.F. Engel e escritos sobre ética, estética e política. Entre seus primeiros escritos estão Temor e Tremor, A Repetição e Alternativa. O pensamento de Soren Kierkegaard não foi sistematizado numa grande obra, mas disseminou-se num grande conjunto de prefácios, ensaios, sátiras, novelas, resenhas e sermões. Em meados da década de 1850, Kierkegaard retornou-se ao reformador religioso, atacando a prática religiosa vigente que sobrepunha o poder estatal ao poder religioso. Advogou o cristianismo autêntico, baseado na fé e na conversão. Em outubro de 1855, Kierkegaard sofreu uma queda na rua e foi hospitalizado, com paralisia nas pernas, recusando-se a receber assistência religiosa, faleceu 40 dias depois, no dia 11 de novembro de 1855. Acentua a importância da existência contra o mundo ideal da abstração e ensina que a verdade é, antes de tudo, um fato subjetivo. Assim, o que ele chama vida humana opõe-se à racionalidade. Soren Kierkegaard foi o primeiro
que de maneira explícita colocou em questão o existencialismo como principal foco do exame filosófico na vida humana. Todo o pensamento é desenvolvido a partir do seu íntimo, onde encontra os elementos considerados por ele como importantes para a sua filosofia. O resultado de seu pensamento foi uma novidade para a época, pois estava muito mais de acordo com suas experiências do que com as outras teorias anteriores. Algumas frases de Kierkegaard. A vida não pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Ousar é pedir o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se. Sofrer é só uma vez. Vencer é para a eternidade. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A porta da felicidade abre só para o exterior. Quem a força em sentido contrário acaba por fechá-la ainda mais. Obras de Kierkegaard. Ou Isso ou Aquilo, um fragmento de vida, em 1843. Temor e Tremor, em 1843. E Repetição, também em 1843. Migalhas Filosóficas e o Conceito de Angústia foram em 1844. Os Estádios no Caminho da Vida, em 1845. O Desespero Humano, em 1849. E A Prática do Cristianismo, em 1850. Todas as suas obras foram publicadas com pseudônimos como Victor Eremita, Johannes de Silentio, Climacus, entre outros, possivelmente para se proteger de sua briga com o bispo da Igreja Luterana. E por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre Freud.